Hoje vamos contar para vocês sobre as múmias. Não sobre essas. E nem sobre essa. Essas pessoas eram conhecidas em vida, mas queremos falar sobre quem ficou famoso mundialmente após a morte. Vamos lá. Rosália Lombardo, a cidade siciliana de Palermo. Aqui, nas catacumbas dos Capuchinhos, repousam à mostra os restos mortais de mais de 8.000 pessoas mumificadas e nem tanto. Entre eles, ganhou fama especial a bela adormecida Rosalia Lombardo, que morreu de pneumonia e não chegou a completar 2 anos de idade por apenas 1 semana. O pai, inconsolável, não conseguiu lidar com a perda. Ele procurou o especialista em embalsamamento Alfredo Salafia para que preservasse o corpo de sua filha. Alfredo cumpriu a tarefa brilhantemente. Mas como ele conseguiu? Ele morreu antes de terminar o embalsamamento. Mas apesar disso, a pele de Rosalia manteve uma cor natural até o início dos anos 2000, fazendo com que a criança parecesse não morta, mas apenas dormindo. Só em meados dos anos 2000 começaram a aparecer os primeiros sinais de decomposição da múmia. Para evitar a destruição adicional dos tecidos do corpo, o caixão da pequena Rosalia foi colocado em um sarcófago de vidro com nitrogênio. Corpos de pântano. São restos humanos totalmente ou parcialmente preservados, encontrados em pântanos de turfa no norte da Europa. Segundo a análise de radiocarbono, quase todos os corpos de pântano viveram na Idade do Ferro. Ao todo, mais de 1.000 corpos antigos foram encontrados nos pântanos de turfa da Europa. Porém, apenas alguns deles são mais conhecidos, como, por exemplo, o Homem de Graubale ou o Homem de Tollund. Não sabemos seus nomes, mas sabemos o que comeram antes de morrer. Por exemplo, o Homem de Tollund comeu um mingau de cevada e sementes de linho com uma mistura de ervas daninhas e areia, preparado em um pote de barro com água de lago ou pântano, além de um pouco de peixe gorduroso, possivelmente em guia de rio. Cientistas dinamarqueses descobriram isso ao reexaminar o trato gastrointestinal do Homem de Tollund. Curiosamente, os cientistas também descobriram que o homem sofria de parasitas, trichuris, tritiura, tênia bovina e ascaris. O Homem do Gelo, Ötzi ou Otzi, a múmia congelada de um homem antigo, descoberta em 1991 nos Alpes do Tirol, a uma altitude de 3.200 metros. A idade da múmia, determinada pelo método do carbono 14, é estimada em cerca de 5.300 anos. Ele tinha 40 a 45 anos no momento da morte, uma idade bastante avançada para uma pessoa daquela época. O corpo dele já mostrava envelhecimento com articulações desgastadas e aterosclerose nos vasos. Em vida, quebrou costela, nariz e teve um dedo congelado. Otzi usava os dentes como ferramenta para trabalhar madeira, ossos e couro. No corpo foram encontrados vestígios de sangue de 4 pessoas. O sangue de 2 pessoas foi encontrado na aljava com flechas, o outro vestígio de sangue era do próprio Ötzi, e o sangue da 4ª pessoa estava no manto ao lado do corpo. Peritos criminais concordaram que Ötzi tentava salvar e carregar um companheiro ferido no ombro. Em 2001, cientistas italianos descobriram que havia uma ponta de flecha presa no ombro da múmia. Atiraram por trás, a ponta entrou tão fundo que Ötzi não conseguiu retirá-la. É possível que, há 5 milênios, tenha ocorrido uma briga sangrenta nesse local, da qual Ötzi não conseguiu sair com vida. O genoma de Ötzi também foi decifrado. Ele mostrou que, por linha materna, o Homem do Gelo é parente de alguns habitantes modernos da Europa Central. Foram encontradas mutações ainda não identificadas nas populações atuais. Ou seja, os descendentes de Ötzi não chegaram até hoje. Falamos das tatuagens de Ötzi em outro episódio. Assista se ainda não viu, é interessante. Múmias inuites. Em 1972, perto do assentamento groenlandês de Qilakitsoq, 2 irmãos caçadores descobriram por acaso um túmulo inuit, povo indígena da Groenlândia. Posteriormente, o túmulo foi datado do ano de 1475. Na primeira sepultura, foram encontradas múmias de 6 mulheres deitadas umas sobre as outras. Por cima estavam os corpos de 2 meninos, sendo que um deles
era um bebê bem preservado. Na sepultura vizinha, os corpos de 3 mulheres estavam deitados uns sobre os outros. Ambas as covas estavam cobertas por pedras. Em 2008, uma análise de DNA mostrou uma relação de parentesco relativamente próxima entre todas as múmias. Uma das mulheres tinha um tumor maligno na base do crânio, que provavelmente foi a causa de sua morte. Um bebê inuit, um menino de cerca de 6 meses de idade, foi enterrado vivo junto com ela. Naquela época, os inuites exigiam que a criança fosse enterrada viva ou sufocada pelo pai, se não houvesse mulher para amamentá-la. O enterro vivo não era praticado apenas pelos inuites. Entre os incas, havia até uma pessoa especial, cuja função era procurar mulheres bonitas e talentosas. Elas eram tiradas de suas famílias, cuidadas por um tempo e bem alimentadas. Depois, eram sacrificadas. Bem, é claro, para que o tempo ficasse bom e a colheita fosse farta. Em 1999, no topo do vulcão de nome difícil de pronunciar, Lulailaco, foram encontrados os corpos de 3 crianças enterradas lá há 5 séculos. A menina mais velha tinha 15 anos. Graças ao frio seco, o corpo dela se preservou bem. A varredura mostrou que os órgãos internos também estavam em ótimo estado. A jovem foi chamada de La Doncella. Ela usava roupas caras para a época, joias, utensílios e comida. Sua pele e cabelo estavam ótimos, e o cabelo em pequenas tranças. O DNA retirado do cabelo mostrou que, anteriormente, a menina se alimentava de comida simples, legumes e batatas. Cerca de 1 ano antes da morte, ela começou a comer carne e milho e cuidavam dela. A segunda menina tinha aproximadamente 6 anos quando foi sacrificada. O rosto dela, uma orelha e parte do ombro foram danificados por um raio que a atingiu depois da sua morte. Por isso, ela recebeu o nome de Menina Raio. O menino El Ninho tinha cerca de 7 anos na época do sacrifício. Ele foi a única criança que foi amarrada. Ao que parece, morreu de estresse, pois vômito e sangue foram encontrados em suas roupas. Análises bioquímicas dos cabelos mostram que, antes do ritual de sacrifício, as crianças foram intoxicadas com folhas de coca e xixa, uma cerveja de milho. Depois, foram colocadas em uma pequena tumba, a 1,5 metros de profundidade, onde foram deixadas para morrer. Atualmente, todas as 3 múmias estão guardadas no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, na cidade argentina, e são exibidas em criocápsulas, revezando-se diariamente. Para ver todas as múmias, é preciso visitar o museu 3 vezes. Quase todos os casos conhecidos de corpos preservados de pessoas antigas e não tão antigas resulta do trabalho de embalsamadores talentosos. Ou é obra da Mãe Natureza, quando o corpo logo após a morte acaba em condições naturais especiais e, em vez de apodrecer, ocorre a mumificação. Mas a história conhece muitos casos em que o corpo do falecido permanece incorrupto graças aos esforços conscientes do próprio falecido. O lama incorrupto Dashi Dorjo Itigelov, os restos mortais de uma pessoa que deixou este mundo ainda em 1927, ainda preservam algumas características próprias dos vivos. Além disso, o corpo do santo Buriato muda com o tempo. Os budistas acreditam que Itigelov venceu a morte. Ele liderou a comunidade budista na Sibéria Oriental. Ele possuía, segundo seus seguidores, habilidades mágicas, lia pensamentos, previa acontecimentos, curava pessoas. Em 15 de junho de 1927, o Rambo Lama reuniu seus discípulos e anunciou que estava deixando este mundo. Como despedida, pediu que recitassem para ele a oração de bons desejos para quem parte, que é feita para os mortos. Constrangidos, os discípulos não conseguiram recitá-la diante do mestre vivo. Então, Itigelov começou a recitá-la sozinho, entrando em estado de meditação, e depois os discípulos o acompanharam. Aos poucos, ele parou de mostrar sinais de vida. No 7º dia, a cabeça do líder religioso se inclinou. Os discípulos compreenderam que a consciência do mestre alcançou o nirvana. Ele foi sepultado em posição de lótus, com uma caixa de madeira especial preparada para ele. Em seu testamento espiritual, Itigelov pediu aos seguidores que o desenterrassem 75 anos após o funeral. No entanto, monges budistas realizaram a exumação em 1955, após um forte terremoto,
e em 1973 após uma enchente, para se certificarem de que o corpo estava em ordem. Observando que o corpo do santo não se decompunha, eles realizavam rituais religiosos e trocavam as roupas deterioradas. A última exumação, 75 anos após a morte, foi realizada em 2002 na presença de autoridades e cientistas. Quando apenas a cabeça do falecido lama foi revelada aos presentes, todos ficaram impressionados com sua incrível preservação, como se fosse uma pessoa viva. A condição incomum do corpo era tal que o médico legista Mandarkanov, presente na exumação, recusou-se a examinar o corpo sozinho e exigiu a criação de uma comissão especial. No dia seguinte, foi realizada uma inspeção oficial do corpo por 3 especialistas, entre eles 2 diretores do Instituto Russo de Medicina Legal. Segundo os especialistas, o corpo parecia como se o monge tivesse morrido ontem. Todos eles esperavam uma rápida decomposição do corpo, em poucas horas, como às vezes acontece ao abrir túmulos lacrados, e ficaram muito surpresos quando isso não aconteceu. O segundo e último exame foi realizado em novembro de 2004. Pesquisadores concluíram que Ichigolov está se tornando uma múmia lentamente. Hoje, o corpo do Kambolama fica no principal Datsan da Buriatia. Sobre Ichigolov foram feitos muitas reportagens e documentários, de modo que ele se tornou uma lenda até mesmo entre pessoas distantes do budismo. A meditação póstuma, Tugdam, é uma prática dos monges budistas. Eles creem que, mesmo com a morte biológica constatada pelos médicos, a pessoa só morre quando a consciência deixa o corpo. No estado de Tugdam, a consciência permanece, em profunda meditação. Os corpos dos monges que praticam a meditação póstuma podem não se decompor por vários dias ou semanas. Cientistas só recentemente se interessaram pelo Tugdam. O mistério do Tugdam é o mistério das potencialidades do nosso corpo, e especialmente do cérebro, sem qualquer misticismo, apenas em um nível puramente fisiológico. Essas possibilidades podem ampliar a compreensão da nossa natureza. Cientistas da Universidade de Wisconsin-Madison conduziram uma pesquisa sobre meditação pós-morte na Índia. A pesquisa foi conduzida lentamente de 2012 a 2019 em 2 etapas. Em 7 anos, conseguiram estudar apenas 13 casos de Tugdam, mas apenas 7 gravações foram adequadas para análise. Assim, os neurofisiologistas obtiveram 7 eletroencefalogramas de monges que meditavam póstumamente, com idades entre 40 e 3 e 91 anos, com média de cerca de 70 anos. O tempo decorrido após a morte fisiológica diagnosticada do monge variou de 3 a 5 dias, embora em um caso a gravação tenha começado apenas 26 horas após a morte. E então, como mostram as imagens, as pessoas mortas estão realmente mortas em comparação a uma viva. Para neurofisiologistas de Wisconsin, o Tugdam continuou difícil de captar, mas cientistas russos parecem ter tido mais sorte. Para estudar o Tugdam, Sviatoslav Medvedev, fundador do Instituto do Cérebro Humano da Academia Russa de Ciências, iniciou uma pesquisa sobre meditação e estados alterados de consciência em mosteiros budistas tibetanos. Com a permissão do Dalai Lama, Medvedev abriu 2 centros científicos no sul da Índia. Os cientistas examinaram mais de 100 monges em meditação de 7 mosteiros diferentes. Também descobriu-se que, em sua maioria, eles estavam no estado de Tugdam. Cientistas coletaram dados psicofisiológicos com aparelhos e um perito forense avaliou o estado dos corpos dos monges. Dessa forma, os pesquisadores obtiveram uma prova científica de que esse estado é radicalmente diferente do estado de outros corpos em períodos semelhantes após a morte biológica. Segundo os autores do estudo, sob a influência da meditação, é possível que durante o processo de morte sejam liberadas algumas substâncias no organismo que protegem as células da decomposição por algum tempo, mas isso é apenas uma hipótese. Os trabalhos foram interrompidos pela pandemia, os resultados são preliminares e não há artigo científico. É interessante que casos de Tugdam foram registrados até mesmo com pessoas comuns. Isso é raro, mas acontece. Choque Petense, de 90 anos, teve uma parada cardíaca em casa entre familiares.
Parentes chamaram a ambulância, mas o médico confirmou o óbito. Após 3 dias de clima quente e úmido, isso aconteceu nas favelas da Índia e a cremação do corpo estava marcada para acontecer em casa. A cor da pele da falecida avó não mudou, não havia nenhum sinal de cheiro de decomposição. E, na verdade, parecia que ela nem tinha morrido, apenas dormia profundamente. No Japão, a prática da automumificação voluntária por monges budistas, análoga ao Tugdan, é chamada de Tsukushinbutsu. Centenas dos monges mais devotos se preparavam para isso durante anos, mas apenas poucos conseguiam. Era necessário que os eremitas se afastassem das pessoas, geralmente indo para as montanhas, seguissem uma dieta rigorosa à base de partes lenhosas de plantas, como resultado da qual o corpo perdia a camada de gordura e músculos, e junto com eles, os líquidos. Os monges também bebiam chá de folhas de árvore de laca com toxinas presentes, por exemplo, na era venenosa. Em resumo, eles iam se tornando múmias ainda em vida. Ao final, o monge meditava, sentado em uma caixa de pinho. A caixa era colocada em um buraco de vários metros de profundidade e cercada de todos os lados por carvão vegetal, deixando apenas um tubo de bambu para entrada de ar e pendurando uma cordinha que levava até um sino na parte de cima. Com ela, o monge mostrava que ainda vivia. Quando ele parava, a caixa era levantada e verificada. Se o monge morresse, retiravam o tubo, selavam completamente a caixa e a enterravam novamente no carvão por mais 1000 dias. E após esse período, verificavam. Se o falecido estava se decompondo, faziam o funeral e o enterravam. Se o corpo estivesse preservado, era levado ao templo para veneração como relíquia sagrada. A mais antiga dessas múmias tem 238 anos. Ela ainda hoje permanece no templo de uma pequena cidade no norte do Japão. Nem todos os lugares exigem que múmias sejam santas ou veneradas. Na Oceania, é possível que uma múmia sente-se à mesa com você em uma festa. Essas cenas em que um morto é tirado do caixão e levado pela cidade ou vila como uma múmia bem vestida são normais por lá. Mas falaremos sobre isso com mais detalhes em outro episódio nosso, assustadoramente interessante, sobre tradições de sepultamento. O link para ele estará abaixo do vídeo. Obrigado por passar esse tempo com o Igor. Até a próxima no canal Cramola.